casa toda era de madeira, então as tábuas estavam soltas embaixo da água. Deus disse para mim, coloca 2 tábuas, uma em cada braço. E eu coloquei, fiz a maior força que eu pude para te sair debaixo daquela parede. Deus viu que eu não ia conseguir. Deus levantou aquela parede. Literalmente, Deus levantou aquela parede. Foi aí que a força da água veio. A porta da frente da minha casa era uma porta de vidro. Ali o vidro veio e tirou um pedaço da minha perna. Aquele vidro da porta, foi aí que eu conheci os irmãos ali no hospital fazendo curativo. Mas Deus tirou, eu senti literalmente que Deus tirou aquela parede, e a correnteza me levou para o lado esquerdo. Levou ele para o lado, eu deduzi, mas no caso ele ficou dentro de casa, ele para o lado direito. Se ele fosse para o lado direito, era o rio. A correnteza me levou para o lado esquerdo. E ali foi, irmãos, a correnteza me levando, eu me afogando. Irmã, no momento que a senhora viu essa parede, essa porta, essa madeira caindo sobre a senhora sentiu, ouviu, percebeu a voz de Deus, a voz que traduzia como a voz de Deus? O tempo inteirinho, desde quando começou a entrar água dentro da minha casa, eu ouvi a voz de Deus. Como meu marido disse, a água do chuveiro, eu entrei 2 vezes naquele rio em 20 anos, mas só até aqui, sabe? Então, desde o início eu vi, porque eu me achei estranha, eu estava muito tranquila. Deus me disse claramente, coloca 2 tábuas embaixo de cada braço, que eu vou fazer o resto. Eu fiz o que pude e eu vou fazer o resto. E Deus fez, tirou aquela parede de cima de mim. Irmã, amém. Irmãos, nós, para termos essa certeza, só tem uma resposta para nós: comunhão. Assim como eu disse há pouco instante na escola sabatina para um casal, também um questionamento, porque a gente percebe, né, quem está de fora percebe quando vê uma família que tem uma comunhão especial com o Criador, com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Mas, irmã, e o que a senhora tem para nos relatar de todo esse tempo na sua luta e nessa conversa, né, com Deus, das providências que Ele tomou com a senhora durante toda a levada na enxurrada? Bom, foi longe. Logo eu percebi que eu estava, na segunda vez que eu afundei, deixar bem claro, irmãos, cada vez que eu afundava, eu não largava as tábuas, porque foi Deus que disse para mim segurar. Ele me levantava. As 6 vezes que como era um ciclone, como era um ciclone, aquela água vinha assim, e ela me jogava para baixo de novo, e eu, quando eu não aguentava mais, literalmente Deus me trazia para cima. Eu digo para os irmãos assim, ó, com absoluta certeza, a Trindade desceu para me cuidar. Amém. Não foi só Deus, foi Deus, o Filho, o meu Salvador, que é Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Todos eles desceram para me cuidar. Eu vou pedir para irmão dar uma pausa. Irmãos, vamos ver o que está em Lucas. Lucas capítulo 18, no verso 27. Lucas 18, verso 27. Era uma das conversas de Cristo, né, com as pessoas, com os seus discípulos, e uma das arguições, né, ou interrogações que aparece quando você
se depara com alguma situação problemática ou difícil, olha só a mensagem que diz aqui para nós no verso 27. Cristo respondeu, né? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para Deus. Quem é nadador, quem é professor de educação física, sabe muito bem que quando nós descemos as águas, ou mergulhamos, ou pulamos numa água, o mais tempo possível, comum, é alguns segundos lá embaixo da água. Eu até brinquei quando estava preparando e analisando, né? Eu, por exemplo, já consegui, e alguns de vocês, a ficar alguns 50 segundos abaixo da água ali, 1 metro de profundidade do nível da água. Alguns podem até ficar 1 minuto. Isso, está lembrando isso na piscina, que é água parada, que é água sem pressão e sem onda e sem o nervosismo. Aí você imagina ela, né, que já estava apavorada porque tinha tido uma perca, né, na ideia naquele momento, e que tinha que lutar. Lógico, ela estava preparada espiritualmente, porque ela ouviu a voz do mantenedor dela. Mas mesmo assim, irmãos, nós na água perdemos forças. Continua contando para a gente, irmão, como a senhora sobreviveu durante esses dias. Então, pela 6ª vez que eu me afoguei, que daí veio muito forte, ali eu perdi as forças. Eu senti que eu fui muito fundo. Cada vez eu elevava o meu pensamento para Deus, pedindo socorro, mas cada vez que eu subia, eu intercedia pelos meus vizinhos. Por isso que a oração intercessória ela é muito importante, graças a Deus, por todos aqueles que eu intercedi, se salvaram. Eu vi que eu estava muito longe. Pelo andar assim, a correnteza, irmãos, vinha de tudo. Vinha casas inteiras passavam por mim, vinha de tudo. Quando eu me afoguei pela última vez, não é que eu me afoguei, eu engoli muito pouca água, porque Deus não permitiu que eu engolisse. Eu vomitava muito pouca água nessa. Quando eu subi, Deus me colocava no prumo de novo. Bem certinho, ele me colocava em pé. A última vez, aí eu enxerguei lá na frente, assim, eu enxerguei um capão de árvore. E era de noite e escuro e chovendo forte. Muita chuva. Como é que eu enxergo as coisas? Irmãos, assim, chuva de balde, digo assim, sabe? Frio. A hora que o vidro cortou minha perna, ele arrancou meu pijama, então eu estava só de calcinha e camisetinha. Muito Coitada, frio, meu muito Deus frio. do céu. Eu enxerguei um capão bem longe, assim, mas eu estava bem para lá. A correnteza me levava para perto do rio. E longe eu enxerguei aquilo, daí eu disse para Deus assim: bom, Deus, eu sei que o Senhor está me salvando. Frio, filha, não ri não. Eu estou lutando, eu estou fazendo a minha parte, eu sei, mas eu preciso chegar naquela árvore lá. Eu enxergava uma árvore muito grande. Aí eu disse para Deus assim: se o Senhor me colocar lá naquela árvore lá, eu vou me agarrar como se eu tivesse agarrado em Jesus Cristo, e eu não vou largar até a minha salvação, não importa quando for, o dia que for. Coitadinho. Se o Senhor me levar, mas era impossível para mim, mas para Deus nada é impossível. Eu estava muito longe, eu enxergava, mas eu estava, e cada vez a correnteza me levava mais para lá. Quando eu terminei minha oração, foi assim, ó, como se um sopro me trouxesse de lá, ó, bem de lá, me trouxesse até aqui, fez assim, e me jogou longe contra aquela árvore. Só ali eu larguei as tábuas. Só ali eu larguei as minhas tábuas, porque eu precisava me agarrar na árvore.
E ali eu me agarrei na árvore e disse, esse aqui vai ser o meu porto seguro, vai ser como Cristo mesmo. Mas, irmã, Amém. nesse momento que a senhora pediu, a senhora sentiu o que para poder chegar até a árvore? É um sopro, eu senti que Deus me assoprou. Meu Deus. Fez um barulho, fez assim, assim, sabe? Eu senti que Deus assoprou com a boca dele, Deus assoprou e eu fui parar naquela árvore. Irmãos, nós sabemos, né, que a atuação de Deus é constante. Mas nessa situação, e ela vai reforçar isso, ela estava na enxurrada. Na correnteza. Ela não estava no leito do rio. Por quê, irmã? Então, Deus tinha planos, que hoje eu estou descobrindo, né? Deus tinha planos para tudo. Ele ia me levando para lá, ia me levando para lá. Irmãos, você sabe que Deus poderia ter me salvado ali na minha casa. Mas eu precisava também ter uma comunhão com Deus. Deus precisava conversar comigo. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Porque Deus é milagroso, Deus é criador do céu e da terra. Ele poderia ter me salvo ali na minha casa. Mas eu precisava entrar em comunhão com Deus também e ouvir nitidamente a voz de Deus, sempre falando comigo. E Ele falou comigo o tempo inteiro. Eu me segurei na árvore ali, isso na noite de quinta-feira. Deveria ser ali pelas 11 horas da noite. Agradeci a Deus. Deus, muito obrigado. Eu sei que o Senhor me salvou. Aí eu disse para Deus assim, muita chuva. Eu disse, Deus, como eu disse, eu vou ficar agarrado aqui nessa árvore. Mas me mostra só mais uma vez alguma coisa que eu vou sair salva daqui, não importa o dia. Me coloca uma estrela no céu. Como uma estrela no céu com aquela chuva. Era um dilúvio, bem dizer. Não chegava só água. Orei a Deus, encostei a minha cabeça na árvore e clamei a Deus, me mostra, Senhor. Eu olhei para o céu e enxerguei uma estrela só. Isso não foi coisa da minha visão. Bem nítido aquela estrela ali. Daí eu abaixei minha cabeça e pensei de novo, não, eu vou olhar de novo. Olhei de novo e a estrela estava ali. E eu disse, muito obrigada, meu Deus. Não importa quanto for, o Senhor vai me tirar daqui. Eu sei que eu vou ser salvo. Eu olhei pela terceira vez, já não tinha mais estrela. Ali eu passei a noite, irmãos, conversando com Deus, botando a minha vida em dia, Deus me perguntando, Deus me perguntava e eu respondia em voz alta. Deus me perguntava em pensamento e eu respondia em voz alta. Eu aprendi com meu marido e mais uma outra pessoa que a gente tem que pedir perdão dos pecados, inclusive os pecados que a gente não lembra mais. E eu comecei, Senhor, me lembra de pecados que eu cometi. E ali foi uma conversa, irmãos. A noite inteirinha, eu agarrada na árvore, a água por aqui, a noite inteirinha, e eu conversando com Deus. Quando amanheceu, a minha glicose baixou. Eu sou diabética, eu uso insulina, a minha glicose baixou. Aí, como vinha muita coisa, vinha de tudo, irmãos, vinha a casa inteira, vinha de tudo, vinha potes. E eu disse para Deus assim, encostei a minha cabeça naquela árvore de novo e disse, Deus, o Senhor sabe que eu preciso comer alguma coisa. Me manda alguma comidinha num desses potes aí que está descendo. Daí, quando eu disse amém, que eu olhei, tinha uma bergamota encostada no meu peito. Amém, Senhor. Bem assim no meu peito a bergamota encostada, e não tinha bergamota nenhuma ali, só tinha uns potezinhos com tampa. Eu tive a certeza que eu estava falando direto com Deus e Deus me respondendo direto. Eu peguei aquela bergamota, chupei assim, descasquei, foi a melhor bergamota para mim, né? Levantou minha glicose. Ali começou, na sexta-feira, a conversa com Deus, sempre. E eu conversando e botando a minha vida em dia, sempre. E os planos de Deus, que Deus me mostrava, os planos que Ele queria para mim. Te salvei, minha filha, porque eu tenho um trabalho para você, para mostrar para os teus
irmãos, vocês, os nossos irmãos, que a gente não precisa ir numa outra igreja comprar milagre. Como tem muitas igrejas aí que vendem milagre e as pessoas vão inocentemente, vão achando que vão ganhar um milagre. Tu não precisa, é só isso aqui, ó. Erguer as mãos para os céus, ter uma comunhão com Deus, clamar por Deus fé, pedir que Deus crie a fé em vocês, em nós, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele pode criar a fé. Então peça, crie a fé, fortaleça a fé, para quando você precisar, que foi na hora que eu precisei, que eu estava ali, né? Irmã, Amém, Senhor. igreja, nós sabemos que quem está dentro da água, de um rio, algum lugar, por vários minutos ou tempo, nós perdemos temperatura, chamada hipotermia. E isto prejudica toda a estrutura corporal. A tendência é a pessoa desmaiar, independente do histórico que ela tem de ser diabético, uma pessoa comum. E ela passou a noite toda, com certeza, protegida, aquecida pelos anjos, né? E protegida pelo Espírito Santo. Mas, irmã, o que a senhora pensava, imaginava do seu marido nesse tempo que a senhora está passando ali na enxurrada? Então, quando a água me levou, quando Deus levantou a parede, que na hora que estourou a parede que ele foi, eu tive uma certeza muito grande que ele tinha morrido, porque ele estava muito nervoso. E pelo fato dele ter feito a cirurgia, ele não ia ter força apesar de ele saber nadar, ele não ia ter força. Só que eu também não tinha noção do que eu passei, da correnteza que seria. Para mim, ele ficaria ali na redondeza. Eu tive a sensação certa que Deus tinha tirado ele. E ali embaixo eu disse: Deus, o Senhor levou meu marido. Eu vou chorar depois. Depois eu vou chorar, eu vou lamentar a morte do meu marido. Mas agora o Senhor tire isso da minha cabeça, porque eu preciso estar com a minha mente limpa para ouvir a sua voz. Amém. E eu precisava estar com o pensamento limpo. Porque se eu começasse a lembrar dele, das coisas, eu ia chorar, eu não chorei, eu ia clamar e eu ia me desesperar, mas eu precisava estar com a minha mente limpinha para ouvir a voz de Deus. Irmã, veio a bergamota, e o que mais Deus providenciou para a sua, vamos dizer assim, sobrevivência nesse período de luta para não morrer afogada? Isso. Então no sábado, passou a Defesa Civil, o helicóptero, passou por 3 vezes, só que ele passou muito alto, então eu gritava socorro, não adiantou, né? Então tá, ali eu senti que eu ficaria, se eu não visse um barco, eu senti que eu ficaria. Foi, irmão, conversando com Deus, orando, cantando, tem hinos que eu me emociono quando eu canto. Então, passei a sexta-feira conversando com Deus e pasme, irmãos, eu brinquei com Deus. Eu comecei: Deus, vamos brincar de adivinhações? Daí eu brincava assim: quem foi o pai de fulano? Lógico que eu mesmo respondia, mas Deus, e assim eu passei a sexta-feira. Chegou de tardezinha, eu vi que a salvação não humana não viria. Daí eu disse: bom, Senhor, está entrando o sol, vamos fazer o culto. Aí eu convidei Deus, convidei os anjos, todos, vamos fazer o culto. E eu o tempo inteiro agarrada naquela árvore, porque a água estava aqui no meu peito. Fiz o culto, cantei, orei, falei muito o Salmo 23. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, não temas, eu estou contigo. Eu não temi, irmãos, eu juro, eu não temi, eu tinha uma confiança tão grande, que não era só Deus que estava comigo, que a Trindade deixou os céus para ficar comigo. Fizemos o culto, cantei, orei e disse: mais uma noite, Deus, estamos aqui, e o Senhor vai estar do meu lado. Amém. E aí veio o sábado. Veio a noite toda assim, ó. Irmãos, bicho, tudo quanto é cobra.
Os bichos tentando se salvar, aranha, eu tenho pavor de aranha, de cobra. Eu tirava as aranhas, tudo, sabe? A cobra veio perto de mim, tentando se salvar também, tudo. E os bichos gritavam muito. Mas chegou uma hora da madrugada que houve um silêncio. Que eu deduzo que seja assim, 5, 4, 5, houve um silêncio. Na hora eu não percebi. Aí depois eu fui perceber o porquê que Deus silenciou tudo, que era para mim pedir socorro, né? Mas no sábado de manhã minha glicose baixou de novo. Amanheceu, baixou de novo e eu disse, mas ali eu já estava assim, sentindo uma fraqueza muito grande, sabe? Além do frio, na sexta, tinha um couro de vaca boiando assim, e eu consegui com um ataquara puxar aquele couro e colocar em cima da minha cabeça, porque chovia muito e daí doía assim, sabe? Então, para amenizar, eu coloquei aquele couro de vaca. E no sábado de manhã, quando a minha glicose baixou, eu disse, bom Deus, eu sei que Deus vai providenciar. Já orei, eu disse, Senhor, eu nem vou pedir que o Senhor nada de comidinha, o Senhor me mande o que for para ser. E Deus me mandou uma laranja umbigo. De novo bateu assim, só que ali eu já não tinha mais força para descascar. Eu estava com a boca toda enferida, porque um pau bateu assim na minha boca, cortou a minha língua, cortou aqui. A minha boca estava toda enferida, eu comia assim, eu mordia com casca e tudo. Levantou minha glicose de novo. Aí eu fui entender o silêncio dos animais, porque daí amanheceu. Irmãos, como ela disse, vou repetir, Deus poderia ter dado a bergamota descascada. E por isso, ela descascando com a boca, nós sabemos que a bergamota, a casca é bem ácida, né? Irrita e induziu o aparecimento de ferida, além das madeiras que bateu no rosto dela. Mas nós também sabemos que Deus faz o que nós não conseguimos fazer. Porque Deus poderia ter levantado ela dali com os anjos, tirado, colocado na beira da estrada, até passar o temporal, enfim, assim como Deus permaneceu protegendo ele lá no pedaço da casa que sobrou. Eu pergunto para os irmãos, por que nós ainda duvidamos de Deus? Por que nós ainda não fortalecemos a nossa fé de que no nosso tempo acontece milagre? Vou repetir. No nosso tempo, às vezes, a morte traumatiza, mas a morte também pode ser um milagre. Pode trazer mensagem de esperança e de certeza de que aqui estamos passando. O pecado traz alguns problemas, ou muitos problemas, e um dos problemas foi eles perderem a casa, que era uma casa, digamos, do sonho, né? Perder o desejo de morar, né? De continuar morando em Caraá. Mas as consequências do meio que nós vivemos faz parte da vida da sociedade, da vida nossa. Irmãos, além de animais, né, cobras, potes, madeiras, pedaços de casa, Caminhão dos bombeiros. eles também viram o caminhão dos bombeiros sendo levado pela enxurrada. Ela, no caso, né, que ela contou para eles. Irmã, finaliza para nós e deixa uma mensagem, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o irmão. E deixa uma mensagem para nós, né, de como suportar as armadilhas de Satanás. E o senhor? Diz para a gente, em poucas palavras, como o senhor saiu, né, se salvou? Na verdade, a água tomou uma proporção tão grande que já não dava pé para mim dentro do banheiro.
E então eu me segurava no box do banheiro e ia me puxando. Daí eu fiquei toda a noite ali dentro. Eu só tinha um sentimento, que ela tinha ido embora, que ela tinha morrido. Isso aí eu tinha certeza. E fiquei ali até amanhecer o dia, quando os vizinhos vieram de longe. Eles vieram ver como é que eu estava, me trouxeram roupa, me deram um chá quente, me deram um comprimido, me botaram um cobertor, que eu bati a queixa assim, que era impressionante, muito frio. E a situação para mim era só desesperadora, porque eu sabia que eu tinha perdido ela. E eu não pude fazer absolutamente nada. Nada. Porque pelo lado que ela saiu, irmãos, lá é campo. É potreiro, tem cerca de arame. O corpo dela tinha marca, e ainda tem até hoje todo o corpo. Nossa. De arranhão, de corte, de tudo. Que foi passando pela cerca de arame, foi indo. Sabe quantos quilômetros ela foi arrastada? 20 quilômetros. Meu Deus. 20 quilômetros. Vamos deixar ela concluir agora. Então, meu marido acabou de dizer, depois quando eu voltei lá, o milagre foi muito maior, irmão, do que eu vi, do que Deus permitiu que eu visse. Porque 20 quilômetros eu passei por potreiros, por outras árvores. Então era aquela hora que eu sentia que Deus me levantava. Eram aquelas horas que Deus me levantava, eram aquelas horas que eu passava ali. E eu quero dizer para vocês, irmãos, assim, ó, Deus usou uma miserável pecadora, não sabe nadar, medo de bicho, tudo. Porque se eu usasse um homem que soubesse nadar e tudo mais, um homem forte que aguentasse, às vezes vocês poderiam dizer, não, mas o homem lá, ele sabe nadar, ele tudo fora, ele se vira. Não, Deus usou uma miserável pecadora, inútil dentro de uma água, para mostrar para vocês que milagres existem, que é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. E irmãos, a comunhão com Deus, ela é muito importante para ouvir a voz de Deus. Não é assim uma comunhão para vocês terem fé, vocês têm que pedir, clamar a Deus, que Deus crie em vocês a fé, fortaleça para quando vocês precisarem. Porque nós, irmãos, nós vamos passar por dias difíceis na hora, perto da volta de Jesus. Então, assim, ó, eu quero passar essa mensagem para vocês de esperança. Vocês que estão com um problema sério, Ele disse que, se Ele disse que Ele vai estar contigo no fundo do mar, Ele vai estar contigo no fundo do mar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aqui nessa terra, enquanto Jesus não voltar, vocês têm que fazer a parte de vocês. A comunhão com Deus é diária, é aqui, ó. A voz de Deus, para vocês ouvirem a voz de Deus, é aqui. É aqui que vocês vão adquirir poder, é aqui que vocês vão adquirir fé, para vocês enfrentar muitos problemas ainda terríveis que vão vir. E Deus pode usar cada um de vocês, Deus pode usar. Deus, às vezes eu não entendo por que Deus me salvou, mas eu tenho o propósito agora é passar nas igrejas, nas pessoas, ajudar as pessoas sem esperança e muito mais. Até o meu último dia de vida, eu quero dizer que Deus é o Deus de milagre e que Ele pode fazer milagre, e é o Deus da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz milagre. É o Deus de vocês. Vocês podem confiar, não importa o problema que vocês tiverem. Uma mãe com um filho com droga, o marido e a esposa, que eles estão agora falando sobre isso, esposa com problema com o marido. Esse aqui, ó, isso aqui é a solução de clamar de joelho em fé, para quando vocês enfrentarem um problema, dizer, Deus, eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua, e eu estou aqui para provar que milagres existem. Amém. Mas como a senhora saiu da água? Quando os bichinhos pararam de gritar que Deus cessou, eu ouvi assim, de longe eu ouvi uma moto, o barulho de uma moto. Daí eu disse, Deus, é agora que eu vou pedir socorro. Aquela moto foi, mas isso tudo longe. Foi.
e o som da moto parou bem na frente. Mas eu vou contar uma coisinha antes. Quando eu fiz um acordo com Deus lá, que quando Ele me jogasse na árvore eu não ia largar, eu só ia largar as tabuinhas ali, no sábado de manhã, antes do socorro vir, passou uma tábua larga assim. E a tábua meio que parou do meu lado. Daí eu pensei assim, bom, se eu boiei com 2 tabuinhas, eu posso boiar com essa tábua. Mas já me veio o pensamento, não, isso aí não é de Deus. Porque depois, a pessoa que me salvou, filmou, eu estava como o meu marido está aqui do rio. Eu fui levada naquele capão de árvore, eu estava a centímetros do rio. Se eu subisse naquela tábua, eu ia ser levada pelo rio e ia morrer. Então, aprendam a ouvir a voz de Deus. Ter certeza, vocês têm que ter uma comunhão com Deus. Nós temos que ter uma comunhão com Deus para ter saber, porque o diabo abençoa também. O diabo manda as coisas e o diabo abençoa. O Satanás não mostra coisas feias para nós, não. Ele mostra as coisas muito bonitas. Ali veio minha salvação. Quando a moto parou lá, eles foram tomar chimarrão, depois eles me contando. Aí eu ouvi voz de homem e de mulher, as 3 primeiros socorros não saíam porque eu estava muito machucada e eu já estava sem força. Orei a Deus de novo e disse, Senhor, me dá força mais uma vez, agora eu preciso de socorro. Eu gritei socorro, daí eles ouviram e disseram, daí começaram a fazer pergunta, desde quando a senhora está aí? Eu disse, eu estou desde quinta. Eu já estava 36 horas dentro da água. Então eles foram falando comigo e foram fazendo a volta. Irmãos, para eles me tirarem da água não foi fácil também. A água estava no pescoço dos homens. Eles tinham uma geladeira por perto ali, eles arrebentaram uma geladeira. Era um casal e mais um senhor, um homem. Eles me botaram em cima da geladeira e me levaram como daqui, assim, ó, lá naquela casa rosa lá. A distância da água. Mas os bombeiros já estavam ali também e tiraram uma corda para ele se amarrar para a correnteza não vir. Ali tinha foi a correnteza ainda. Que Deus mandou, mas olha só, ele cessou o barulho. Deus é maravilhoso. Deus, ele... Olha, não tem como explicar. Irmã, nós lhe trouxemos aqui para realmente saber, né, confirmar de que os obstáculos que o mundo coloca, eles são diversos e de formas diferentes. Como ela disse, poderia ter sido um homem sendo levado, mas Deus sabe a necessidade de mostrar para nós hoje que o milagre dele é especial e que é através da experiência deles que muitos vão aumentar a fé, vão permanecer firmes e muitos vão se preparar, porque eu quero relembrar que o tempo todo ela conversava com Deus, mas ela estava pendurada, grudada, né, numa árvore. Então, irmãos, é mais uma lição para nós. A nossa oração pode ser caminhando, pendurado, preso, dirigindo, no nosso quarto, no nosso lugar especial. Mas o alerta é justamente, temos que nos preparar. Irmão, o senhor falou uma coisa antes ali, que morte pode ser milagre também. Infelizmente eu perdi meu cunhado, o irmão dele, que era dono de um camping lá, e era um homem que sabia nadar. E um milagre que aconteceu na vida foi os filhos se voltarem para Deus. Na morte existe milagre também, foi o que aconteceu. O nosso coração, ele dói muito a perda dele, mas está trazendo os filhos de volta para Cristo. Amém. Porque a esperança que eles têm agora de ver o Pai é na volta de Jesus. E olha, irmãos, esse milagre que aconteceu comigo, tem muitas coisas que Deus não me revelou. E eu, em cada igreja que eu vou, eu faço esse convite para vocês. Talvez eu não venha mais aqui, talvez eu não veja mais vocês.
mas vamos marcar um encontro embaixo da árvore da vida, porque lá vocês vão ouvir o resto do milagre que Deus fez para mim e na vida do meu marido também, e o resto do milagre que Deus fez e que eu não precisava ser revelado agora. Então eu marco um encontro com vocês embaixo da árvore da vida, porque vocês vão ouvir. Sabe que nós vamos, cada um de vocês vai contar a história, né? Então Deus vai dizer, agora nós vamos ouvir a história da Roseli, do Valdivino. Vamos ouvir a voz da Rosângela, do irmão. A história de cada um vai ser contada. E vocês, então eu tenho um encontro marcado com vocês. Certo? Amém. Irmãos, nós sabemos que esse dia não está longe. Pode demorar em tempo nosso, mas nós sabemos que é breve. E que essa mensagem que eu coloquei ali na tela para vocês, ela precisa estar viva em nossa vida. O Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso mantenedor. Foi assim que Jesus disse: eu vou preparar lugar, mas deixo o Consolador, o Espírito Santo. E ela teve com o esposo em situações, distante um do outro, mas teve sim a presença do Espírito Santo. Se nós fôssemos aqui abrir para vocês perguntarem, teria muitas perguntas, mas o tempo ele é cruel, ele anda, e o que ela fez o convite, eu repito, lá debaixo da árvore da vida, nós não teremos tempo controlado, não haverá tempo, porque lá será infinito. Eu agradeço a presença do casal e digo para os irmãos que esse milagre que aconteceu na vida deles pode acontecer na vida nossa de outra forma. Amém. E eu quero terminar agradecendo a Deus que Ele continue desenvolvendo em nós os dons do Espírito Santo. Amém. Que Ele continue alertando para nós mantermos a comunhão, através do que a irmã disse, leitura, estudo da Bíblia, oração e vivência. Porque foi assim que muitos no passado desfrutou da presença de Deus com Ele nas caminhadas, nas dificuldades. Mas hoje nós ouvimos pela irmã e pelo irmão que Deus está do nosso lado, E eu gosto muito de lembrar aquela mensagem das pegadas na areia. É muito fácil a gente perguntar: Senhor, por que deixou o meu familiar partir? Era tão jovem, tinha uma vida bela, pregava, falava de Ti. Mas Deus sabe o momento certo de tirar ou deixar um filho dele ainda na terra. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e convido a todos para se colocar de pé para a gente terminar cantando o hino. Milagres
dia Tu nos presenteaste com mais um milagre. Que o Senhor possa realmente estar vivo na vida de cada um de nós, para que possamos saber superar as nossas fraquezas e confiar plenamente em Ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Porque o Senhor está sempre pronto para nos proteger, para nos guiar e, se preciso for, para nos levantar e mantermos firmes na Tua caminhada, Senhor. Amém, Pai. Abençoe a cada irmão que aqui está, Senhor. Que eles possam reforçar, relembrar do Teu amor, da Tua perseverança em lutar para nos salvar. Pai de amor, abençoe também os visitantes que aqui estiveram conosco, que eles possam continuar firme na fé e lutando contra as armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente, Senhor. Nos dê a Tua paz, a Tua bênção e proteção, hoje e sempre, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom restante de sábado a todos.